Oi, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, esse vídeo é sobre a prova de títulos, né? Já falamos sobre a prova escrita, sobre a prova didática, e agora eu vou trazer algumas dicas sobre a prova de títulos. A prova de títulos é aquele momento em que geralmente é uma prova classificatória, ou seja, ela não reprova o candidato, você fica aprovado no concurso, só vai determinar a ordem da classificação, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não lembro de nenhum caso de prova de títulos que tenha sido eliminatória, né? Geralmente ela vai mesmo no objetivo de classificar os candidatos. Bem, eu trago algumas dicas sobre essa prova, porque aparentemente, né, é algo tranquilo de se fazer, não é muito difícil, mas é algo muito trabalhoso de você trazer os títulos, principalmente quando você tem bastantes coisas para colocar nos títulos, né, para pontuar, e aí isso dá um pouquinho de trabalho para você. Então, acho que essas dicas são úteis nesse sentido, né? Vamos lá. Bem, inicialmente, eu quero falar para vocês que é importante, na apresentação da prova de títulos, a gente facilitar o trabalho da banca. Veja bem, há concursos que você tem um sistema, né, do Instituto Federal do Ceará, por exemplo, o último que teve foi assim, você tem um sistema e você colocava lá para cada tópico de pontuação, você subia o arquivo e aí seria avaliado pela banca e pontuado ou não. Estava tudo dentro do sistema, tudo feito online, isso super facilita. Mas nem todo concurso é assim. Geralmente você imprime, entrega para a banca e a banca manualmente vai olhar os seus títulos, conferir a sua tabela e corrigir, né? E aceitar ou não aceitar os seus títulos. Então, existe, para a gente voltar um passo atrás, existe uma tabela no edital, então volta para o edital, uma tabela no edital dizendo os grupos de títulos, dentro desses grupos, né, os tipos de títulos e o quanto cada um pontua. E você vai elencar os seus dentro daquele quadro pré-determinado. Se você tem o que é aceito, você coloca lá e você recebe aquela pontuação se o título for verdadeiro, né? For considerado válido, você recebe aquela pontuação. Ah, você tem um monte de título que não está elencado na tabela. Então, não vai ser pontuado. O que vai ser pontuado é o que está determinado na tabela do edital, né? O edital que determina isso, quais são os títulos que serão pontuados. Eu estou falando títulos, né? Mas títulos mesmo são os nossos níveis de formação, né? Graduação, especialização, mestrado, doutorado. Isso é título, né? Que te titula numa graduação. Os outros, né, que a gente chama de títulos também, mas são as outras coisas que você faz e que pontuam, como produção acadêmica, experiência profissional, participação em extensão, participação em projeto técnico, projeto de pesquisa, iniciação científica, e aí essas coisas vão pontuando para você e no final você tem uma pontuação X. Existe concurso que ele te dá pontuação, ele te pontua no total que você recebe, né, assim, 40 pontos, 60 pontos, é o seu total, já é a sua pontuação. Tem outros que não, que eles vão fazer a nota, né, e aí eles vão, por exemplo, pegar a pessoa que teve mais títulos, vão atribuir um 10 a essa pessoa, e as demais vão tendo notas proporcionais à nota daquela pessoa que teve mais títulos, né, a depender da pontuação. Então, a forma como pontua na prova de títulos também está lá expressa, determinadinha, bonitinha no edital, que a gente deve sempre ler. Para além disso, de como é que funciona a prova de títulos, o que eu quero dar dicas aqui é sobre a entrega dos títulos, quando você entrega impresso para a banca fazer a correção manualmente, né? Então, explicado isso, eu volto aqui para as dicas. A primeira é facilite o trabalho da banca. O que significa facilitar o trabalho da banca? É que eles ou elas possam facilmente identificar os seus títulos e saber se você pontuou ou não. Isso é bom para você, porque você não corre o risco de da banca passar batido num título que você queria pontuar e você não pontuou,
né? E ajuda a própria banca no trabalho dela a fazer a correção lá dos teus títulos. Então, eu sugiro isso, que você facilite o trabalho da banca, que você organize de maneira que fique fácil para elas ou eles identificarem os teus títulos. E aí eu faço da seguinte forma: eu divido em capa geral, e divido também em subcapas, né? Eu ponho a capa geral dos títulos com meu nome, etc. A tabela, né, de pontos, que geralmente vem primeiro, aí depois eu ponho experiência profissional, formação acadêmica, experiência profissional, produção acadêmica, extensão, projetos de extensão. E aí eu vou fazendo subcapas, e dentro das subcapas eu vou colocando as comprovações, os certificados, os artigos. Essas subcapas eu vou escrevendo de acordo com os subgrupos do edital, porque aí fica facinho de identificar, né? E de quando começa e de quando termina. Quando você não faz isso, você põe tudo junto, a banca que precisa identificar onde acabou a experiência profissional e começou a produção científica. E aí, quando você divide, facilita. Além de dividir as subcapas, eu ponho um post-it marcando. Estou procurando um exemplo aqui, mas não tem. Né? Vamos supor, eu tenho um livro, né? E aí eu faço as subcapas e ainda ponho aqui um post-it, é aquele que você puxa, né, assim, e aí você facilmente identifica qual é a folha que está marcado como um novo subgrupo, né? E aí fica facinho também de integrar, de entregar para a banca. Então, eu acho que a máxima é: organize o máximo possível. Dá trabalho, você imprimir mais folhas, mas eu acho melhor para você ir para a banca, né? A banca vê organização, dedicação, facilita o trabalho, e você ainda garante que não vai ter erro na contagem dos seus pontos. Coloque as comprovações na ordem solicitada pelo anexo do edital. Então, você vai colocar, primeiro, formação acadêmica, aí vai doutorado, mestrado, né? Pós-doutorado, mestrado, ou então, é o contrário, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Qual é a ordem que está na tabela? E aí você apresenta esses títulos de acordo com a ordem da tabela. Não enviar documentos que não vão pontuar, não faz sentido. Você sabe que não vai pontuar, mas você vai enviar para você mostrar que você tem aquilo. Não é interessante, não vale a pena, e é só para dar trabalho à banca de identificar que aquilo não pontua, né? Então, não faça isso. Não minta no Lattes, né? Então, é assim, você não vai colocar no Lattes uma formação que você não tem, uma experiência que você não tem, então só coloque aquilo que você realmente tem e que você pode comprovar que você tem, para que você não saia ali como mentiroso ou mentirosa, né? Que você passe num concurso e depois seja descoberto que você não tinha aquilo que você está dizendo que tinha. Então, não mentir no Lattes. Manter o Lattes atualizado, bem como os documentos comprobatórios. Essa é uma dica anterior, inclusive, a fazer concurso. Se você pretende fazer concurso um dia, né, tá começando a graduação, mantenha uma pasta onde você organiza os seus títulos. E aí você pode organizar por áreas, né, dividir subpastas, e por ano. Lembrando que geralmente o que vai ser considerado são as produções dos últimos 5 anos. Então, quando você organiza por ano, você sabe ali até onde vai, né? Então, essas são as minhas dicas sobre a prova de títulos, né? E a gente, então, chega ao final, né? A gente tem mais um vídeo de encerramento, mas a gente vai chegando aqui no final das fases, né? Até o próximo e último vídeo.